Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o professor Tiago Brandão Farias, que é professor do curso de administração do IESB Prevê e também é consultor em comércio exterior na cidade de Bauru. Tudo bem, Tiago? Nossa, Said. Estamos aqui, obrigado pela oportunidade e vamos conversar aqui, tentando mostrar alguma coisa do que nós fazemos para todos os nossos telespectadores. Tiago, vamos começar com o comércio exterior, já que é sua praia, né? Sim, claro. O dólar a 1,50 praticamente, R$1,50, R$1,55, 58, né? Como que fica essa situação para a nossa balança comercial? A nossa balança comercial, nesse primeiro trimestre do ano, até teve um fechamento que nos espantou um pouco devido à alta e o superávit da balança. Mas muitos dos nossos colegas estudiosos nos assuntos dizem que isso é uma balança um pouco falsa, porque as exportações elas estão crescendo no país não por um objetivo ou por um planejamento que o governo fez ou por uma política exterior adequada, e sim devido à necessidade que o mundo tem, principalmente na Ásia, das nossas commodities. Nós estamos com uma balança comercial boa, favorável, devido à grande alta das commodities, principalmente aço, minério de ferro e também café, que são grandes produtos de exportação e que nos alavancam. Mas esse número muito bom para o governo, ele acaba nos escondendo algumas realidades, que são principalmente a entrada de produtos manufaturados, produtos de consumo que vêm roubando espaço dos nossos produtos industriais brasileiros, inclusive no nosso país, né? Aqui particularmente na nossa região, aqui em Bauru e região, Tiago, isso tem ocorrido? Ou seja, você que trabalha com importação, né, tem recebido aí uma carga elevada, vamos dizer, de produtos importados aqui para a nossa região? Sim, nós estamos trabalhando com várias empresas aqui da região que hoje fazem um projeto, estão aumentando o projeto importador, até mesmo para substituição de subprodutos no seu processo de industrialização dos seus próprios produtos. É interessante notar que muitas vezes produtos que eram de grande notariedade aqui no Brasil, com grande qualidade, eficiência produtiva, estão perdendo espaço, principalmente por a entrada de produtos de alta qualidade provenientes da Ásia, principalmente da China. Então isso tem nos alertado para essa nova realidade, o que não é algo ruim apenas importar. Importar faz parte do comércio exterior, nós não podemos simplesmente fechar as nossas barreiras, como é em algumas situações que o nosso governo federal nos faz, aumentando impostos, aumentando taxas como o IOF, para tentar barrar, por exemplo, as compras por cartão internacional que estão ocorrendo, mas nos assusta, porque várias empresas que têm esse nicho, que são a venda de produtos e subprodutos para nossas indústrias, estão correndo algum risco no comércio, principalmente dentro aqui do nosso mercado regional, dentro do comércio nacional aqui no Brasil. Quer dizer que a China, então, agora é o grande perigo, né? Porque nós tivemos o Japão, né, numa primeira onda, vamos dizer assim, né? Depois, numa segunda onda, os coreanos, e agora é a vez dos chineses. Exatamente. A China, ela é uma grande parceira do Brasil. Nós hoje dependemos muito do comércio chinês, tanto é que essa semana a presidente Dilma está na China tentando fechar pelo menos 20 acordos comerciais bilaterais entre Brasil e China. Isso é muito importante, principalmente por essa importância das exportações brasileiras, mas hoje a China, por investimentos, por políticas especializadas para suas exportações, ela nos tem tirado tanto o mercado nacional, né, o market share, né, das nossas empresas aqui no Brasil, e também dentro da concorrência com os nossos países, principalmente o nosso maior parceiro aqui na América do Sul, que é a Argentina. Hoje, a nossa relação, a nossa balança comercial diminuiu devido principalmente à concorrência chinesa que entra
né, com facilidade nesses países que antes eram tidos como primeiros compradores aqui no Brasil e hoje tem uma dificuldade para uma concorrência internacional como é visto. Então quer dizer que o Brasil ainda continua vendendo produtos primários, basicamente, né, Tiago? Ou seja, não conseguimos ainda sair desse esquema, né, de passar a vender mais manufaturados, né? Exatamente. O problema que a Agência de Promoção e Exportação do governo, a Apex, ela tem trabalhado muito é exatamente isso, agregar valor nos produtos brasileiros. Hoje, antes que, por exemplo, nós tínhamos uma relação com os Estados Unidos, de balança comercial Brasil-Estados Unidos, superavitária. Hoje já não. Hoje nós compramos muito mais dos Estados Unidos do que vice-versa. Por quê? Exatamente do valor agregado do produto. O nosso volume de venda, em peso, em tonelada, por metro cúbico, ela é muito maior de venda para os Estados Unidos do que os Estados Unidos para cá. Mas devido ao pagamento de royalties e outros fatores nesse comercial, nós acabamos devendo dinheiro no final do ano para os Estados Unidos. Foi uma reclamação, inclusive, da presidente Dilma, né? Exatamente. Certo? Junto ao Barack Obama, né? Exatamente. Quando o Barack ele veio para cá, nós vimos que eles ainda querem aumentar essa relação, que se justifica, porque 50% das nossas exportações, em torno de 50% das nossas exportações são de produtos manufaturados. Mas dentro desses 50%, uma boa parte, mais de 30%, são exportações realizadas por subsidiárias americanas que estão no Brasil. Então, na verdade, você manda o produto, recebe o pagamento e depois manda os dividendos no final do ano para a matriz norte-americana. Isso é bom? Uma maravilha para o país, né? Isso está dentro até do processo de reconversão industrial, onde nós passamos a produzir um produto que nos Estados Unidos já não é tão necessário, de alta tecnologia. Nós criamos muitos empregos. Você tem, por exemplo, não é americana, mas a Volvo aqui próxima e outras empresas nesse sentido, que nos dão emprego, mas os investimentos maiores, os maiores lucros com essas operações são remetidos às matrizes. E isso precisa ter um planejamento melhor perante o governo, né? Nós precisamos melhorar, ter um plano industrial brasileiro. Isso nós não identificamos. Mas, Tiago, o que acontece então com as indústrias brasileiras, né? Porque nós temos produtos de boa qualidade, nós temos produtos, né, que são exportáveis, vamos colocar assim, né? Mas não conseguem atingir, vamos dizer assim, propagar por todos os países, né, todos os continentes. Por que isso acontece? Falta, como você falou, um plano industrial, falta um plano de negócios voltado para o comércio exterior, ou é mesmo o problema do câmbio? Na verdade, o Brasil ele tem caminhado um pouco mais devagar do que o restante do mundo, isso é um fato, mas ele tem caminhado para tentar melhorar as chances de exportação brasileiras, né? Nós temos programas, hoje a Apex tem mais de 55 projetos de exportação para produtos brasileiros, para internacionalização da marca Brasil, mas existem vários fatores que entravam bastante o comércio, essa venda dos produtos brasileiros. Primeiro é o custo Brasil, que nós temos falta de infraestrutura, nós perdemos quase 10% da nossa soja, dos nossos grãos para exportação nas nossas estradas devido a caminhão inadequado, a meio de transporte inadequado, matriz logística errada, né? Então tudo isso agrega para o custo Brasil. Para você ter uma ideia, um mês e meio atrás eu estava lendo um artigo que dizia que a soja brasileira ela é muito competitiva no campo. A partir do momento que ela é colhida do campo e leva até o porto, ela consegue perder a competitividade no preço. Então isso é algo que assusta. Somando a isso, nós colocamos ainda a fórmula tributária brasileira, que complica a todos. Hoje, por exemplo, uma empresa de pequeno e médio porte que está inscrita no Simples, ela não tem grandes vantagens na exportação correlacionado a uma empresa de grande porte, porque ela não tem como recolher as isenções de impostos provenientes da exportação.
Um dos fatores que nos leva ainda a exportar é principalmente aos grandes créditos para os exportadores. Isso é um grande incentivo que hoje o exportador tem. Então, essa má tributação, mais os problemas estruturais, junto de logística, burocracia no porto, isso atrapalha muito. Mas o que impede, por exemplo, o governo tem noção de toda essa problemática, né? Os empresários também têm noção, né? Os políticos nossos também têm essa noção, mas por que não resolve esse problema para alavancar as exportações brasileiras? Não há interesse nesse sentido? Porque hoje você tem, por exemplo, o valor dos pagamentos, né? Uma entrada de divisas no país, né? Bem elevada. Sim. Daí a razão talvez até da queda aí do valor do dólar, né? Certo? Então não há interesse no momento de alavancar as nossas exportações? O governo ele tem ampliado as exportações. O grande problema e a maior dificuldade é como o Brasil ele não tem um plano industrial muito bem desenvolvido, como por exemplo o Chile. O Chile ele tem definido as suas áreas, onde o governo ele luta e briga, porque ele não pode brigar por todos. No Brasil é a mesma coisa, só que o nosso parque industrial é infinitamente maior do que o chileno. Então isso dificulta principalmente ao trabalho e desenvolvimento industrial nas pequenas e médias indústrias. Só para você ter uma ideia, na parte de exportação, o ano passado nós tivemos um número aproximado de 20 mil indústrias, 20 mil empresas exportadoras. Desse total, em cima de 40 empresas, nós temos 85% da receita proveniente disso. Ou seja, é uma divisão muito ruim para as pequenas empresas. Então os grandes exportadores, como as mineradoras e outros, continuam exportando sem parar, porque as commodities estão com um valor alto e o mundo precisa desses produtos. Já o pequeno e médio empresário, ele perde, é muito mais difícil. Uma das possibilidades que eu enxergo, que o governo poderia trabalhar um pouco mais, são as cooperativas de exportação, né? Onde você trabalha com pequenos e médios e unem forças para levar os seus produtos. Por exemplo, nós participamos em 2008, através da Apex, numa feira em Angola, onde nossa empresa e mais 50 outras empresas brasileiras estavam em Luanda, né, mostrando, com a ajuda da Apex, levando produtos brasileiros. Só a nossa empresa levou 8 empresas aqui da região de Bauru e representamos eles lá, né? Aí estamos desenvolvendo essa partida de exportação desde aquela época. E para o nosso empresariado, Tiago, se não dá lá fora, tem que dar aqui dentro, certo? Exatamente. Ou seja, não dá para vender para o exterior, tem que abastecer o mercado interno, né? Como o empresariado tem encarado essa concorrência externa, já que os produtos estrangeiros, chineses, principalmente, como você falou, estão invadindo aqui o nosso território? Na verdade, os empresários aqui da região eles estão tendo exemplos de grandes empresas brasileiras que o que fizeram? Se uniram a grandes empresários chineses. Por exemplo, a Embraer e a Embraco já têm plantas de produção na China, não nesse sentido de investimento tão grande. O que acontece? Nós estamos com vários empresários que conseguem, através de parcerias, buscar produtos chineses para incrementar e reduzir custos de produção aqui no país. E essa é uma das armas que o empresário bauruense, por exemplo, aqui da região, ele pode trazer produtos, incrementar o seu produto nacional e diminuir o custo, com isso melhorando a sua competitividade aqui no mercado nacional. E muitas vezes usando ainda algumas leis, como por exemplo alguns regimes especiais aduaneiros, trazendo produtos de melhor qualidade, com preço competitivo, adicionando a esse produto e exportando também. Porque quando nós fazemos essa importação para exportação depois, nós temos ganhos, principalmente na tributação, porque nós não pagamos imposto praticamente algum
dentro desse processo de importação e exportação. Em tese, você está querendo dizer, então, é trazer insumos, vamos dizer assim, exatamente, para que o produto final seja feito aqui. Exatamente. E aí exportá-lo, né, onde haveria um ganho tributário. Exatamente. E também... ou na forma de joint venture, talvez. Joint venture, ou mesmo uma compra, ou qualquer dos instrumentos que possibilite essa melhora. Por exemplo, nós podemos citar um caso de um cliente nosso, que o que ele fez? Ele forçou, ele internacionalizou a sua marca, ele está fazendo exportação, e com isso, como ele conseguiu isso? Ele tirou uma parte dos seus funcionários de uma linha de produção. E essa linha, ele colocou produtos importados. Esses funcionários, ele jogou na linha principal de montagem dele, melhorando e capacitando esses funcionários, melhorou o produto e hoje ele consegue, com essa triangulação, colocar os seus produtos, além de segurar o seu mercado brasileiro, ele também consegue explorar novos mercados fora do país. Agora, o produto chinês que está chegando de uma forma até em massa, vamos dizer assim, né, Tiago? Ele tem qualidades, ou seja, tecnologicamente falando, em relação aos japoneses, coreanos? Sim, nós temos ainda uma diferença grande de produtos japoneses e coreanos, que tem uma alta tecnologia, começaram com esse trabalho há muito mais tempo. Logicamente que a China, ela tem do barato e ruim ao competitivo de alta tecnologia. O governo chinês, nós vimos por várias informações, por vários estudos, que ele tem investido muito na nova tecnologia. Então hoje, por exemplo, nós temos a entrada de produtos de bom preço e com boa tecnologia para ser agregada na nossa indústria. Também nós temos aqueles produtos que não servem, né, que vêm para cá realmente só para quebrar o empresariado. Por exemplo, nós temos aqui próximo a nós, a Jaú, que nós temos um exemplo muito interessante, um estudo de caso bem interessante, que é o quê? A indústria calçadista, ela viu que o usual, o barato na China, eles não iam conquistar. Então o que eles fazem? Eles compram componentes, principalmente ligados à borracha, importam isso da China, melhoram a qualidade e design do produto e consegue vender isso. Com preço mais em conta. Exatamente. E com os componentes chineses de alta tecnologia e muito bom, com preço que no mercado nacional você não encontra. Certo. Então é isso daqui, nós temos duas Chinas, vamos dizer assim. Uma de produto barato e outra que é de produto com valor agregado que vem para brigar com os nossos produtos. E é esse que a gente tem que tomar cuidado. Então, quer dizer que a dica para o empresariado seria buscar componentes, insumos, exatamente, certo? E no mercado chinês de qualidade para poder melhorar o seu produto aqui e baratear também o seu custo. Exatamente, porque hoje também os países, principalmente os países ligados ao G20, brigam muito com o Brasil para que ele abra mais o seu mercado industrial. Então, nós não poderemos ter uma intervenção, eu não enxergo isso a curto prazo, que o governo vá fechar nossas barreiras para, dessa forma, nós termos uma proteção do nosso mercado. Então, com isso, o que ocorre? Nós vamos ter uma entrada cada vez maior. Por exemplo, a gente tem que ver o que interessa para o nosso país. Uma máquina que aqui nós não temos, por que não trazer de fora? Uma máquina é um insumo que vai trazer, né, possibilidades. Então vamos trabalhar cada vez mais para incrementar o nosso pátio industrial. E os insumos, que é importante. Nós temos que cada vez mais reduzir os nossos custos de produção para assim termos uma competitividade maior aqui no mercado e fora também. Eu vou aproveitar que você leciona também a disciplina de plano de negócios, né? Desculpe, de pesquisa de mercado, plano de negócio e pesquisa de mercado também, né, Tiago? E questionar o problema da pesquisa aqui no mercado interno, né? O nosso empresariado tem se utilizado, né? Tem
vamos dizer assim, trabalhado com a pesquisa de mercado de uma forma adequada? Ou porque a gente tem aqueles dados que você conhece, o telespectador também conhece, amplamente divulgado, do perecimento das empresas logo no primeiro ano, Sim. né? O empresariado faz uso da pesquisa de mercado para saber quais são as reais necessidades do nosso consumidor? Olha, nós notamos em alguns casos, em algumas pequenas empresas, que eles buscam esse conhecimento. Muitas vezes por uma falta de informação ou por uma falta de saber onde buscar essa informação, nós acabamos vendo essa aplicação da pesquisa de mercado de forma errada, sem foco, sem objetivo. E isso atrapalha também. Nós vemos que já foi um passo muito importante, que o empresário ele tem procurado entender mais o mercado onde ele vai trabalhar. Mas as formas que ele busca essa informação é que precisa ser agora trabalhada. Eu acredito que em pouco tempo, com com a inserção de novos administradores no mercado, como nós temos visto, essa realidade cada vez mais vai ser implantada. Mas ainda sim, muitos empreendedores com um pouco de dinheiro que tem, com a garra e vontade que tem, acabam esbarrando nesse segundo ano de empresa aberta. Eles vêm a falir exatamente por falta do conhecimento, do que ser o diferencial, de onde achar essa importante informação. Então, eu vejo que está mudando, mas ainda tem um caminho muito longo a se percorrer. Eu digo isso, Tiago, porque eu até entrevistei outros colegas nossos aqui, né? E questionei sobre determinados nichos de mercado, sim, né? Que são pouco explorados, sim, ainda no Brasil, como, por exemplo, a da melhor idade, né? Certo, produtos voltados para a melhor idade, até produtos voltados para o público infantil, sim, né? Parece que deu uma acalmada agora, não sei se é uma questão de sazonalidade, né? Mas antes nós tivemos aí um bombardeio, né? Voltado, sim, para o público infantil, e agora houve até uma redução. Então, a pergunta é justamente, recai nesse sentido. Será que o pessoal, as empresas nacionais, tá, têm procurado trabalhar adequadamente, buscando esses nichos aqui internamente e também lá fora no mercado exterior? Sim, eu vejo que hoje o empresariado brasileiro, em termos geral, ele busca informações fora do país. Algumas empresas, alguns setores empresariais vão buscar, por exemplo, participação de feiras internacionais para saber o que o mercado lá fora está falando, e também participando de feiras aqui no mercado nacional para saber o que o público brasileiro vai encontrar. Mas o que eu vejo que falta muitas vezes, assim, quanto vai custar a pesquisa? Poxa, mas é um investimento alto, então como fazer isso? Sendo tão alto, muitas vezes o empresário ele tem ou dinheiro ou para fazer a pesquisa ou para abrir o negócio. Então ele acaba preferindo abrir o negócio sem informação e cometendo alguns erros nesse percurso. Eu vejo que a vontade até existe, falta informação para fazer a pesquisa, e também muitas vezes o empresário ele não tem o investimento para isso daí. Tanto é verdade que muitas vezes hoje as pessoas que têm um pouco de dinheiro para investir preferem o quê? Buscar soluções prontas, como por exemplo franquias. Em Bauru você vê nos shoppings que vão abrir, no shopping que está abrindo, na Getúlio Vargas, por exemplo, você vê várias franquias sendo abertas, porque já é um plano de negócio pronto e que já tem alguns resultados pré-definidos. Então isso facilita aquele empresário que quer abrir um negócio e não sabe como. Agora, voltando à questão da administração como um todo, sim, tá? Já que você falou, olha, o empresário está mais consciente, e também novos administradores, sim, estão chegando ao mercado, né? O que, por sinal, o Brasil precisa bastante, muito, né, Tiago? Agora, o empresariado tem a noção também de que ele precisa acoplar, agregar outros profissionais. Por exemplo, ele precisa ter um contador que entenda, sim, de custos, né? Apesar do administrador também ter essas noções, mas é importante ter um, sim, contador que entenda bem de custos. Ele precisa, por exemplo, ter um designer para cuidar do produto, da embalagem, sim, entendeu? Não?
e outros profissionais da área de marketing, né, que possam justamente propiciar a alavancagem do negócio dele, porque às vezes eu falo, bom, eu vou contratar um administrador ou vou contratar um contador, ou um designer, mas isoladamente. Sim. Será que eles já estão com essa consciência que precisa ter um leque de profissionais dentro da empresa para alavancar os negócios? Eu vejo que essa visão ainda não é clara, principalmente para a nossa região. Falta muito isso. Se você for para grandes centros aqui no estado de São Paulo, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, nós temos empresas de médio porte já com profissionais ligados para suas áreas de execução. Administrador no seu local, contador no seu local, mas o que nós vemos muitas vezes é a falta, né, de conhecimento do porquê colocar aquele determinado profissional para executar aquela função. E muito quebra-galho também, né, Tiago? Exatamente. Eu estou com o administrador, ele tem que resolver tudo. Não é bem assim, né? Exatamente. O administrador é um generalista. Sim. Né? Vamos dizer assim, ele é um cirurgião geral para estancar o problema. Mas Sim. quem vai solucionar para que não ocorra vão ser os especialistas nos seus ramos. E justamente para essa junção de conhecimentos dos profissionais é que provoca uma alavancagem dos negócios. Exatamente. Né? O time ele tem que ser completo. Sim. Né? Não dá para colocar um time para jogar sem os seus profissionais nas suas específicas áreas. Né? Então, isso falta muito e é um problema que tem que ser trabalhado principalmente aqui na nossa região. Às vezes o empresariado não imagina o quanto ele perde ao não constituir adequadamente o seu time, né, Tiago? Exatamente. Muitas vezes o empresariado ele vê o salário que vai ser pago como uma despesa e não como um investimento para a sua empresa. E o retorno que é esse salário vai ser colocado para a sua empresa. Isso que nós temos que mudar, é esse paradigma aqui na região que nós temos que quebrar e colocar para frente essas possibilidades de melhor alavancagem aqui nessa nossa região, que é muito, muito forte. Às vezes você contrata, só para exemplificar, um designer que modifica a forma do produto ou mesmo a embalagem, e isso já dá um ganho junto ao mercado. Ou um profissional da área de marketing, né? Exatamente. Certo? Também dá um ganho. Ou um profissional, por exemplo, da área de comércio exterior, para abrir as portas para o mercado externo. Exatamente. E a empresa acaba abrindo novos mercados, né? Isso Mas mesmo. falta ainda essa consciência de que precisa ter um time, né, voltado para alavancagem de negócios. A profissionalização da empresa, isso é importante. Nós temos que quebrar isso daí e colocar os profissionais trabalhando nas suas áreas de conhecimento que vão trazer muito rendimento para a empresa. Tá ótimo, então eu conversei aqui com o professor Tiago Brandão Farias, que é professor do curso de administração do IES-Prev, também é consultor em comércio exterior aqui em Bauru e região, né? E veio até os nossos estudos para falar sobre plano de negócio, sobre pesquisa de mercado e sobre o comércio exterior. Muito obrigado, Tiago, pela sua presença. Obrigado. E eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prev. TV Prev, o canal da educação.